Bom dia, você que está do outro lado me assistindo. Hoje a pregação vai ser a respeito de uma ministração que eu fui levar na igreja de um dos meus amigos e eu senti da parte do Senhor de trazer essa ministração também aqui pro canal. Eu vou ler Ezequiel 47, do 1 ao 6, na verdade do versículo 3, eu vou começar a ler. Que diz assim: o homem foi para o leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta para a margem do rio. Sabe, o Senhor, ele me deu essa ministração um dia num sonho. E são coisas a respeito no qual o Senhor, ele tem ministrado meu coração diariamente, sabe? O Senhor, ele tem me ministrado a respeito de uma entrega maior, a respeito de uma renúncia, a respeito sobre uma intimidade maior com Ele, com seu Espírito, sabe? Porque, na verdade, quando a criação de Deus estava no Éden, na verdade, ali ela tinha um contato com o Senhor dia a dia, ali elas tinham contato e uma intimidade com Deus dia após dias. Entretanto, quando o pecado ele teve espaço na vida do homem, ali aquela intimidade que o homem tinha com o Senhor, ela foi quebrada. E a partir da cruz do Calvário, a partir do sangue de Jesus Cristo derramado, o homem agora tem uma intimidade restaurada com o Senhor. A partir da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, agora o homem ele tem a oportunidade de se conectar com o Senhor a partir do seu Espírito, a partir do Espírito Santo. Então, a morte da cruz do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz nos reconciliou com Ele, nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com o Abba. E isso é algo tão lindo porque hoje nós podemos ter vida. Hoje nós podemos ter vida a partir do Espírito Santo, que da mesma forma que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nos ressuscitou para uma nova vida com Deus. É isso que me motiva a cada dia a caminhar com Cristo Jesus, porque Ele já venceu a morte. Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Jesus Cristo, ele está vivo. O Senhor Jesus Cristo, ele está vivo. E essa entrega do Senhor Jesus Cristo naquela cruz proporcionou com que eu e você pudéssemos hoje participar do seu reino, sabe? No reino de Deus não existe dor. No reino de Deus não existe doença. No reino de Deus não existe morte. No reino de Deus existe vida e vida em abundância. Então a entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário proporcionou todas essas coisas para nós. É por isso que estar na presença do Senhor traz para cada um de nós somente alegria e paz, traz para cada um de nós somente vida. São esses o intuito, é esses o plano do Senhor para mim e para você. A palavra de Deus fala que os planos do Senhor ao nosso respeito são planos de paz e não de mal. Então a gente tem que entender que a vontade do Senhor para nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para sua vida, meu irmão, é boa, perfeita e agradável. E é por isso que se entregar à vontade de Deus traz somente a nós benefícios, traz para nós somente vida. Se entregar ao Senhor é resultado de vida, é uma consequência de vida para cada um de nós. Eu entendo que o Senhor, ele quer essas coisas para mim e para você. Sabe, eu preciso me entregar muito mais ao Senhor, sabe? Existem rios mais profundos para mim e para você. Sabe, talvez hoje a gente possa estar no raso, talvez hoje as águas possam estar somente na cintura, mas o Senhor, ele quer muito mais. Ele quer nos levar a um lugar onde que a gente mais não consegue mais se controlar, onde a gente não tem mais o domínio da nossa própria vida, sabe? Algo interessante é que a gente fala muitas vezes sobre rios mais profundos, mas muitas pessoas podem se perguntar o que isso quer dizer? O que quer dizer ir a rios mais profundos? Ir a rios mais profundos, meu irmão, é se entregar por completo a Deus. Sabe, Ezequiel, ele teve que se entregar por completo ao Senhor, sabe? Porque talvez para ele estivesse tudo bem enquanto aquele anjo o guiava, talvez até
há uma água em sua cintura, mas talvez ali as coisas começaram a se complicar para ele quando aquele anjo o chamou a ir para um lugar agora onde que ele não tinha mais o controle, aonde que agora os seus pés eles não tinham mais chão, um lugar aonde ele não podia mais se controlar, ele não conseguia mais ter ali o seu domínio. Para ele ir para aquele lugar, ele teve que se entregar, ele teve que confiar em Deus. Ele teve que confiar sua vida ao Senhor. Da mesma forma como para nós, para a gente se entregar a Deus, a gente deve de confiar plenamente no Senhor. A gente deve confiar que Ele tem o melhor para mim e para você, sabe? E renunciar não é fácil, realmente não é fácil, porque isso implica deixar o nosso próprio eu para trás, deixar as nossas vontades humanas para trás. Mas o importante, o maior, o que é a nossa alegria, o que vai nos fortalecer em meio ao caminho, em meio a esse caminho de entrega ao Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. A palavra de Deus fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E isso me motiva a cada dia a caminhar na presença de Deus, porque eu também tenho que renunciar a muitas coisas e estou passando por um momento onde que eu tenho renunciado os meus próprios desejos, os meus próprios sentimentos para estar mais na presença de Deus. Só que em tudo eu consigo ver o Senhor me sustentando. Eu quase chego a me emocionar com essas coisas, porque eram coisas que para mim poderiam ser impossíveis. Para mim, eu me lembro que eu pensava que talvez eu nunca fosse conseguir renunciar àquilo, mas a partir do momento que eu me posicionei na presença do Senhor, eu consigo ver o sustento, o fortalecimento do Senhor a cada dia, sabe? Eu consigo ver o Senhor, filha, dizendo pra mim: filha, continua, filha, eu estou contigo, filha, tu vai conseguir chegar no lugar que eu quero que tu chegue, não por causa das tuas próprias forças, mas por causa que eu tenho te sustentado. Sabe? O Senhor é a nossa força, o Senhor é a força pra gente renunciar dia após dia tudo aquilo que não provém da presença e da vontade dele. Sabe, o que o Senhor ele quer verdadeiramente transformar o nosso coração. Algo interessante em Mateus 15 é que os fariseus se aproximam de Jesus Cristo e criticam os seus discípulos porque comeram sem lavar as mãos. Mas o Senhor chama eles de hipócritas, porque eles se apegavam a tudo aquilo que era aparente, gostavam de se mostrar santos, porém aquilo que verdadeiramente tinha que ser cuidado, que era o próprio interior, o próprio coração deles, eles não cuidavam. Eles não cuidavam e nem tinham o mesmo zelo em ter um coração entregue ao Senhor. Eles zelavam muito mais por aquilo que era aparente. O que o Senhor verdadeiramente quer é transformar o nosso coração. Eu consigo enxergar isso em João 4:23, quando o Senhor está falando com a mulher samaritana. O Senhor fala: eu busco verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade, não em fingimento, mas em espírito e em verdade. Sabe, eu acho que um dos piores pecados é a religiosidade, porque a pessoa que anda em religiosidade, que é aprisionada pela religiosidade, ela pensa que está andando por um caminho de luz, mas na verdade ela está andando por um caminho de trevas. A palavra de Deus fala em Mateus 6 que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E se a nossa luz for, na verdade, trevas, quão tremenda trevas são. Então, isso me mostra, isso me faz refletir a respeito da religiosidade, sabe? Porque as pessoas que são religiosas, elas pensam que elas estão caminhando por um caminho de luz, mas na verdade, elas estão caminhando por um caminho de trevas. E era isso que acontecia na vida dos fariseus. Eles achavam e afirmavam que andavam pelo caminho da luz, mas na verdade, eles andavam por um caminho de trevas, e trevas tremendas. De tal modo que fizeram eles crucificar o próprio Salvador. De tal modo que fizeram eles rejeitar aquilo que poderia trazer vida a cada um deles, sabe? O Senhor, ele quer ter intimidade com você. O Senhor, ele quer ter uma intimidade com você, sabe? Só que a intimidade, ela não é feita nos cultos. A intimidade, ela é feita no secreto, naquele lugar onde que ninguém consegue enxergar. A intimidade, ela é feita também através das obras. Quanto mais a gente pratica, mais também do Senhor a gente consegue ver.
sabe? A gente tem experiências novas com o Senhor, a partir do momento que a gente também aplica a palavra dele dia após dia na nossa vida. Só que algo interessante é que o Senhor, ele chamou a sua igreja para ser luz. A gente consegue ver essas coisas em Mateus 5, do 14 ao 16. Nós somos o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como pode ser restaurado? Não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois as luzes do mundo, mas não se esconde uma candeia debaixo de uma vasilha, muito pelo contrário, ela é colocada num lugar apropriado para que ilumine todos os que estão na casa. Sua luz, meu irmão, ela deve de brilhar para as pessoas que estão neste mundo, ela deve de brilhar para as pessoas que estão, sabe, na treva. O que impede muitas vezes a nossa luz brilhar? Muitas vezes porque a gente não tem guardado os princípios do Senhor. Muitas vezes porque a gente não tem se preocupado em viver uma vida de temor e tremor diante da presença de Deus. Sabe, muitas pessoas pensam que para carregar a presença do Senhor pode ser de qualquer forma, mas não. Ainda existe a necessidade de santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe, para carregar a arca da aliança não era de qualquer maneira. Existia a necessidade de haver uma consagração, de haver uma renúncia, sabe? Não era qualquer pessoa para carregar a arca da aliança. Da mesma forma, não é de qualquer maneira que a gente vai carregar a presença de Deus, sabe? A gente não vai transbordar do Espírito Santo vivendo uma vida de pecado em pecado, não. A palavra de Deus fala que para nós ter a presença dele, tem que haver uma renúncia de nós, que ele cresça e eu diminua. E significa que o meu próprio eu, ele deve de diminuir, ele deve de ir ao pó, à medida que o Espírito Santo de Deus vem crescendo na minha vida. Romanos 8 fala sobre essas coisas. Só que o Senhor, ele quer trazer a sua igreja ao arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? O arrependimento é a tristeza trazida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele verdadeiramente entristece. Sabe, mas ele entristece para que venha haver uma mudança, para que eu e você viemos mudar. A palavra de Deus fala que a repreensão do Senhor, ela traz vida. Quão felizes são aqueles que se deixam ser repreendidos por Deus. O remorso é aquela tristeza que não gera mudança de vida, que faz a gente permanecer no mesmo pecado. Sabe, se posicione na presença de Deus, abre mão de tudo aquilo que te afasta de estar na presença do Senhor. E somente assim você vai ter a vida verdadeira. Sabe, então deixa o Espírito Santo de guiar a rios profundos. Por onde o rio do Espírito Santo fluir, tudo viverá, tudo terá vida, sabe? Então deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A carnalidade, ela leva tudo aquilo que é pecado, e o salário do pecado é a morte. Então viver uma vida para nossa própria carnalidade não nos trará nada a não ser dor e sofrimento, mas viver uma vida entrega ao Espírito Santo de Deus proporciona grandes alegrias para cada um de nós. E uma das maiores alegrias é a gente se ver sendo usado pelo Senhor Jesus Cristo, sabe? Porque maior do que ganhar é servir, melhor do que ganhar é servir. Se entregar ao Espírito Santo de Deus também proporciona a cada um de nós ser usado por Ele de maneira sobrenatural. A palavra de Deus fala em Romanos 12:2: não se moldem aos padrões deste mundo, mas deixe o Espírito Santo de Deus renovar a sua mente. Deixe o Espírito Santo de Deus transformar o seu coração. Deixe o Senhor, ele limpar e purificar a sua vida, porque somente assim a sua luz vai resplandecer sobre este mundo. Somente vocês deixando o Senhor tirar tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que não agrada aos olhos dele. Somente assim você viverá a vida verdadeira. Deus abençoe a sua vida grandemente.